Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês nesse lindo dia na cidade de São Paulo. Estou aqui em frente ao Pacaembu, na Praça Charles Miller, para gravar essa mensagem de vocês, acompanhado do meu anfitrião aqui em São Paulo, o Dr. Anastácio Camelo. Shalom, amigo. E nós temos uma mensagem muito poderosa para compartilhar com todos vocês que seguem a nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica. Vocês sabem que nós agora estamos no calendário judaico no mês de Elu. E esse é o mês que todos os seres humanos, e até mesmo as pedras, se preparam para o julgamento celestial. E todos nós, naturalmente, queremos ser inscritos no livro da vida. E esse é o momento em que todos nós devemos fazer um esforço introspectivo e pedir ao Criador por misericórdia pelas nossas vidas, pela vida daqueles que nós amamos, mas é preciso lembrar que para receber o mérito de mais um ano de vida, nós precisamos justificar essa existência. Nós precisamos corrigir as nossas ações e nos colocar em marcha para a realização do propósito que nos trouxe ao mundo físico, ao Olam Hazé. Eu selecionei de memória uma mensagem extraordinariamente significativa que vai nos ajudar a dar o ponto de partida dessa reflexão. E a história é mais ou menos a seguinte: Rick Elias, que teve oportunidade, talvez vocês já tenham tido oportunidade de assistir essa história pelo YouTube, ele tem se apresentado para fazer conferências em diferentes ambientes, e suas palavras têm sido capazes de mudar a vida de muitas pessoas. A verdade é que ninguém sai das suas conferências da mesma forma que entrou. E, curiosamente, o título da sua conferência é sempre o mesmo: 3 coisas que aprendi quando meu avião caía. Essa é uma história real. Ele relata uma história real ocorrida no ano de 2009. Ele ia num voo com mais 200 passageiros. E em pleno voo, o avião fez uma manobra muito estranha. Naturalmente, os passageiros se surpreenderam e o Rick se dirigiu à aeromoça perguntando, assustado, o que havia acontecido. E vocês sabem, né, que as aeromoças têm um compromisso de manter a tranquilidade, a paz durante o voo. E ela disse, né, olha, isso é normal, não há problema algum, pode voltar ao seu assento, e buscou tranquilizá-lo. Mas a verdade é que esse avião já havia perdido uma de suas turbinas. E passado mais alguns instantes, os passageiros ouviram um forte ruído e o avião havia perdido o seu segundo motor. Naturalmente, que Rick saltou do seu assento e, quando ele ia se dirigir à aeromoça para saber o que havia acontecido, no sistema de som, o piloto se dirigiu a toda a tripulação e os passageiros: preparem-se para o impacto. Vocês podem imaginar, né? Um avião sem suas 2 turbinas. E foi aí, nesse momento, ouvindo as palavras do piloto, que Rick entendeu que ele estava muito próximo do momento de sua morte. E em pleno voo, só o que se ouvia era silêncio absoluto. É óbvio, as pessoas, vocês podem imaginar, estavam com medo muito grande, porque o avião estava em queda livre. E nesse momento, Rick pensou em 3 coisas. Ele teve essa lucidez. A sabedoria judaica nos ensina que quando nós não encontramos força para corrigir as nossas ações, quando nós não encontramos força para mudar as nossas vidas, nos tornando a melhor versão de nós mesmos, nós devemos nos lembrar da morte. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Rick ali, né? Sabe-se lá quantos pés de altitude. E a primeira coisa que Rick pensou foi o seguinte: tudo muda em um breve instante. E nesse momento ele pensou em tudo que ele queria ter feito ao longo de sua vida e que não fez. Ele pensou em todas aquelas pessoas que ele deveria ter dito que amava e que não disse. E ele aprendeu com essa experiência terrível e nos ensina que nós não devemos nunca postergar
as decisões mais importantes das nossas vidas. Meu amigo Dr. Anastácio, que trabalha no hospital, aqui no Hospital de Ipiranga, já deve ter presenciado muitas pessoas diante da morte que pensaram em algo desse tipo, né? De todas as oportunidades que perderam na vida. E a verdade nos ensina, Rick, que cada minuto deve ser desfrutado, porque tudo pode mudar num breve instante. A segunda lição que Rick tirou dessa experiência, diria de quase morte, foi que ele havia perdido ao longo dos anos uma quantidade imensa de tempo em razão do seu ego. E a verdade é que cada um de nós, movidos pelo nosso orgulho, desperdiçamos tempo precioso em nossas vidas em coisas absolutamente fúteis e irrelevantes, e muitas vezes com as pessoas que são mais importantes para nós. Rick pensou naquele momento: se eu sair vivo disso, eu nunca mais volto a discutir com a minha mulher. Ele entendeu algo simples, que mesmo a sabedoria que está contida no senso comum já nos ensina: é mais importante ser feliz do que ter a razão. E ele queria ter a oportunidade de voltar a ser feliz com a sua esposa. Mas a terceira lição que Rick tirou dessa experiência, que me parece a mais substantiva de todos, ali naquele momento tão próximo do avião colidir com o solo, ele percebeu que a morte propriamente dita não causava nele medo, mas que nós somos tomados nesse momento por uma tristeza muito profunda, porque afinal de contas, nós seres humanos, todos nós, amamos a vida. E ele estava vendo a sua vida escorrer entre seus dedos. E ele entendeu que só aqueles que não viveram corretamente a sua vida temem a morte. Aqueles que não foram boas pessoas, aqueles a quem faltou tantas coisas por fazer, aos que perderam a chance de estender o perdão àqueles que o magoaram. Nesse momento, se você é uma pessoa assim, que tem uma vida sem sentido, que não estendeu o perdão a todos aqueles que te feriram, que não se dedicou às coisas que são realmente importantes na vida, se você estiver diante da morte, você vai sentir essa tristeza. Mas Rick sobreviveu, como vocês sabem. Afinal de contas, ele estava compartilhando com tantas pessoas, com milhares, com milhões de pessoas, a sua experiência. Ele sobreviveu, porque esse avião aterrissou no Rio Hudson. É uma história muito conhecida do ano de 2009, num verdadeiro ato heróico do piloto que conseguiu, né, aterrissar no Rio Hudson. E Rick termina as suas palavras: olha, São Paulo tem tantos helicópteros que tem mais helicópteros sobrevoando aqui o Pacaembu do que os da IDF quando eu gravo em Israel. Mas como ele sobreviveu, ele terminou as palavras de sua conferência dizendo a todos nós que nós nos encontramos em pleno voo, todos nós que estamos vivos, e nós não sabemos o momento em que a nossa viagem vai chegar ao fim. É fato que todos nós sabemos da perenidade da condição humana. Se há algo certo na existência, é que em algum momento ela vai cessar. Todos nós sabemos que não vamos viver para sempre, mas nós não sabemos o momento da partida. E ele pergunta aos que assistem às suas conferências, e eu pergunto a vocês: você está sendo a melhor pessoa que você pode ser nessa encarnação? Você é a melhor versão de si mesmo? Ou você pode alcançar uma versão muito melhor? Você pode ser uma pessoa muito melhor? E se você responder essa pergunta, que é o ponto de partida da introspecção própria que cabe ao mês de Elul, se a sua resposta é: eu não sou a minha melhor versão, então você precisa começar a mudar. Você precisa assumir a responsabilidade por começar a melhorar. E você faz isso, meu amigo, atribuindo sentido à sua existência. Porque dessa forma,
E essa é uma poderosa lição da sabedoria judaica que eu já tive a oportunidade de compartilhar tantas vezes com vocês. Quando nós atribuímos o sentido à nossa existência, significado à nossa existência, nós vivemos mais felizes, nós vivemos mais contentes. E o Criador vai te inscrever para mais um ano no livro da vida. Forte abraço a todos vocês. Shalom.